Bem, gente, então vou continuar aqui a nossa aula de configuração de endereçamentos IPv4 e rotas estáticas e chegou a hora agora da gente falar sobre rotas conectadas. Como é que a gente faz para configurar um endereçamento IP em uma determinada interface e como o roteador observa, né, ele aprende com esta rota que está diretamente conectada a ele. A gente viu na aula passada que um roteador ele pode aprender rotas de 3 formas distintas. A primeira delas é justamente as rotas que estão diretamente conectadas com o roteador. A gente vê que a gente configura essas rotas conectadas através do subcomando de interface IP-address. E a gente vai ver aqui como é que esse comando é aplicado. Existe também a possibilidade de um roteador aprender através das rotas estáticas, que são configuradas no modo global com o comando IP-route. E existem as rotas que vão ser aprendidas através de protocolos de roteamento. Esses protocolos de roteamento eles são de vários tipos, tem por exemplo o SPF, o RIP, o EIGRP, IGRP, tem vários deles, a gente depois vai focar no SPF, mas por enquanto saiba que protocolos de roteamento são algoritmos que rodam nos roteadores e que fazem com que os roteadores aprendam dinamicamente as redes que estão conectadas, não só com o próprio roteador, como através dos seus vizinhos, tá? E o que o roteador precisa para poder aprender automaticamente uma rede que está diretamente conectada a ele? Ele precisa de duas coisas. A primeira delas é que essa rede ela esteja operacional, ou seja, que aquela interface onde o comando IP-address foi aplicado, ela esteja no status app, ou seja, Line Protocol app e o status do protocolo app também, tá? Como é que a gente verifica isso no roteador? A gente pode dar um comando show interface naquela interface que a gente está olhando. Se ela estiver no status app, significa que ela está funcionando, tá? Além disso, como eu já mencionei, você precisa ter aplicado o endereçamento IP, um comando que aplica o endereçamento IP naquela interface. Aqui eu estou dando o exemplo do comando IP-address 192.168.0.1 com a máscara /30, que a gente já viu que a conversão dela é 255.255.255.252. No caso, essa interface, esse endereço aqui, ele está sendo aplicado a uma determinada interface. E a gente pode consultar essas interfaces através do a gente pode consultar essa tabela de roteamento através do comando show IP route. Então, aqui eu estou mostrando a rede, mas assim, a gente vai trabalhar com a rede real, digamos assim, a rede no Cisco Packet Tracer ao vivo. Então, eu vou abrir ela aqui, tá aqui a rede que a gente vai trabalhar. A gente vai pegar exemplos aqui desse roteador RT01, tá? Esse roteador aqui, você vê que ele tem 4 interfaces de rede conectadas a ele. Essa interface gigabit 0/0, essa interface gigabit 0/1, essa interface gigabit 0/0/0 e essa interface serial 0/1/0. Cada uma dessas interfaces vai ter um endereçamento IP distinto, tá? O seu endereçamento IP e a sua máscara. E o roteador só vai aprender para a sua tabela de roteamento aquelas interfaces que estiverem no status app. Ou seja, precisa ter o endereçamento IP configurado na interface e precisa com que a interface esteja no status app para que essas interfaces sejam aprendidas pela tabela de roteamento. Então eu vou abrir aqui o nosso roteador, na CLI dele, certo? E aqui eu vou entrar no modo Enable para a gente poder visualizar. E reparem só, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um show running config para a gente ver o que está configurado aqui. Espera aí que eu errei aqui o comando, show running config. Então, ó, deixa eu aumentar um pouco aqui. E a gente vai ver que aqui, ó, você tem a interface gigabit 0/0, que é essa interface aqui à esquerda do roteador RT01. Ela tem uma descrição lá, ela dá um link para o switch SW01, a gente está vendo aqui. E o endereçamento IP dela, ó, que foi aplicado a ela, está aqui, ó, 192.168.1.1 na máscara /24, tá? Então, este comando precisa estar aplicado a essa interface e essa interface precisa estar no status app. Antes da gente ver os status das interfaces, eu vou passar aqui para a gente ver as outras interfaces que estão configuradas, ó. Interface gigabit 0/1, que é essa daqui, à direita, ela está com endereçamento IP
172.30.200.5 na máscara /30. A gente tem aqui a interface gigabit 0/0/0. Ela está com endereçamento IP 172.30.200.1, a máscara também /30. E por fim, a gente tem a interface 0/1/0, que é essa aqui vermelha, essa interface serial, que ela está com o endereçamento 172.30.200.13, também na máscara /30. Se eu quiser ver como é que está o status dessas interfaces, eu posso dar o show interface e aí eu digo exatamente qual é a interface que eu estou procurando, por exemplo, gigabit 0/0. Aí você vai ver que ele vai me mostrar aqui, ó, que a interface está app, line protocol está app, ou seja, ela está app na camada física e ela está app na camada de protocolo, que é o que interessa para a gente. Tá app, tá? Eu posso visualizar cada uma das interfaces assim, dando um show interface, procurando pela interface que eu estou buscando, por exemplo, 0/1. Estou vendo aqui que ela também está app, certo? Ou eu posso dar o comando show IP interfaces brief. Opa, é interface no singular. E aí ele me mostra aqui, ó, as 4 interfaces que eu tenho configuradas, endereçamentos IPs, ó, seus respectivos endereçamentos IPs e o status dela, app. Todas elas estão app. Se todas estão app, todas elas estão com endereçamento IP configurado, significa que todas elas vão aparecer na minha interface de roteamento. Então, se eu der aqui um show IP route, reparem aqui que eu vou ver as interfaces na minha tabela de roteamento. Deixa eu aumentar um pouco aqui para a gente perceber o seguinte, ó. Aqui, quando a gente está falando de tabela de roteamento, você tem aqui o L de local, o C de conectado, o S de estático, e aqui você tem outras letras que vão designar vários tipos de protocolos de roteamento com o qual esse roteador pode aprender dinamicamente sobre as redes que estão conectadas a ele através dos vizinhos, né, dos roteadores vizinhos dele. Mas eu não vou focar nessa parte por enquanto. O que eu quero focar por hora é no que é aprendido por redes locais e por redes conectadas. O local, repara aqui, ó, que para cada rede, no caso aqui, ó, a rede 172.30.200.0/30, ou seja, que abrange o endereço 0, 1, 2 e 3, ela tá colocada aqui como aprendido via C, né, via rede conectada. Por quê? Porque essa rede está diretamente conectada no meu roteador através dessa interface gigabit 0/0/0. Se eu mudar para cá, você vê que aqui, essa rede 172.30.200.0/30, ela está conectada ao meu roteador RT01 através da interface gigabit 0/0/0, que está aqui. Só que associada a essa rede, o roteador sempre vai mostrar também uma rota que ele designa como local, que nada mais é do que o endereçamento IP do roteador, da interface do roteador dentro dessa rede que ele aprendeu. Então, sempre que você tiver uma rede conectada, você vai ter um C com a rede inteira que está atrelada àquela interface, mas você também vai ter um número de endereçamento L local, que é o número de endereçamento IP do roteador naquela interface. A gente configurou, nesse caso aqui, o endereço 172.30.1 nesta interface gigabit 0/0, e aí você perceba que ele aparece como uma rede L que está diretamente conectada a ele. O roteador faz essa redundância, né, de colocar o endereçamento IP que ele tem na interface como uma rede local para poder facilitar o processo dele de encaminhamento de pacotes, tá? Isso é uma coisa considerada normal. Mas toda rede conectada, ela vai ter associada a ela também uma rede local que vai ter simplesmente o endereçamento IP do nosso roteador que está configurado naquela interface, ó. É assim para essa rede, ponto 0, é assim para essa rede aqui também, ó, na gigabit 0/1. Migrar um pouco para cá, ó, você vai ver que tem um 172.30.200.4/30. Ela está apreendida aqui como uma rede diretamente conectada através da interface gigabit 0/1. E esse endereçamento aqui, que é 172.30.200.5, que foi configurado aqui na interface gigabit 0/1, ele vai estar apreendido aqui, ó, como um endereçamento local, também diretamente conectado, certo? Então, ó, para todos os pares, a gente já viu que tem 4 redes, ó, tem uma aqui, que é um par,
outro aqui, que é outro par, outro aqui, que é outro par, que é dessa rede serial 0/1/0, e você tem aqui outro par, que é da rede gigabit 0/0, certo? Os 4 pares de rede que a gente estava procurando, tá? Que a gente configurou, né? Todas elas você note que são aprendidas como redes diretamente conectadas ao roteador. Então eu não precisei fazer nada, eu simplesmente coloquei o roteador, configurei o endereçamento IP dessas interfaces. Essas interfaces com o comando no shutdown, elas sobem, ficam ativas. Quando elas ficam ativas no estado app, elas são automaticamente aprendidas pela tabela de roteamento, sem que você precise fazer nenhuma configuração a mais além disso, tá? Outra coisa que o seu roteador também vai aprender, vai ter, é uma tabela chamada ARP, tabela ARP. A gente viu na aula passada para que essa tabela ARP serve, certo? Ela serve para justamente fazer a associação de endereçamentos IPs que o seu computador conhece com os endereçamentos MAC que ele conhece. E ela vai ter a mesma função no roteador. Se você der aqui um show IP-ARP, você vai ver que ele vai mostrar para você aqui todos os endereçamentos IPs e MAC associados que o seu roteador conhece em cada uma das suas interfaces, tá? Reparem que isso aqui ele tem um tempo, por quê? Como eu disse para vocês anteriormente na aula passada, esses endereçamentos eles fazem essa associação da tabela ARP, mas com o tempo essa tabela ARP expira, essas entradas da tabela ARP elas expiram. No roteador, o tempo padrão que a gente tem para que uma determinada entrada da tabela ARP expire são 240 minutos. Então perceba que alguns desses endereços eles foram aprendidos e eles têm um tempo aqui, ó, de 89 minutos. O que isso significa? Que fazem 89 minutos que esse endereço foi aprendido e que não houve uma nova troca de mensagens que envolva esse endereçamento IP com esse MAC para que esse temporizador seja zerado e passe a contar de novo. Então o que vai acontecer? Por padrão, o roteador ele vai contabilizar 240 minutos para que essa entrada expire. Se esse 89 minutos, se nenhuma mensagem que venha do IP 172.30.200.2 for trocada nessa interface aqui do roteador, se ele não vê que houve uma nova movimentação de troca de mensagens para poder renovar esse temporizador, o que vai acontecer? Esse 89 minutos aqui vai atingir 240 minutos e aí essa entrada vai ser removida da tabela, tá? Sempre que houver uma nova troca de mensagens, esse temporizador ele vai se esgotar, esse temporizador ele vai ser reiniciado e aí começa a contagem de novo do 0 até os 240 minutos. Obviamente que os endereçamentos IPs que estão configurados no próprio roteador, eles não vão expirar nunca, é por isso que eles têm um traço aqui no lugar do tempo. Por quê? Porque esse é ele mesmo, ele não vai esquecer o endereçamento MAC associado ao endereçamento IP que faz parte da sua própria interface, tá? Isso tem a ver com a troca que ele pode fazer com outros aprendizados, com outros endereçamentos IPs e MAC, tá? Se você quiser, você pode limpar um endereçamento uma entrada dessa tabela ARP com o comando clear IP-ARP e aí você digita o endereçamento que você quer limpar, por exemplo, 172.30.200.2, tá? Só que aqui no nosso simulador ele não vai funcionar esse tipo de comando porque o simulador ele não é exatamente igual a um equipamento real, ele vai ter as suas limitações, mas na vida real saiba que você pode usar esse comando clear IP-ARP e aí você designa o endereçamento IP e ele vai limpar aquela entrada da sua tabela ARP no equipamento, tá? Você pode vir a fazer isso, tá certo? Eu espero que tudo tenha ficado claro. A gente se vê então na próxima aula.